de um culto extraordinário, especial, como todos os cultos são especiais. Mas esse culto de hoje, ele nos faz relembrar um ato do maior amor que alguém possa ter por pessoas, que é o próprio Deus amou o mundo de tal maneira que envia seu Filho para morrer por mim, uma pessoa que não merecia, uma pessoa que estava longe do caminho, uma pessoa que estava destituído da glória. Mas Deus ama de tal maneira que envia seu Filho para morrer por mim e por vocês, para toda a humanidade. Este é o momento célebre na vida da igreja do Senhor. Eu falo que muitas das vezes nós vamos perdendo algumas coisas que nós não deveríamos perder. Muitas das vezes nós participamos da Santa Ceia como que se fosse um ato assim, chega lá, pega e participa rapidinho e pronto, acabou. Não, desde o começo deste culto, e eu tenho certeza até o final, Deus está falando aos nossos corações. Já podemos ouvir a voz do Senhor, já podemos ouvir pessoas chorando na presença do Senhor, já podemos ver pessoas dando liberdade na presença do Senhor, porque hoje também é um dia muito memorável. Você não sabe, eu não sei, talvez hoje será a última Santa Ceia que nós vamos participar nessa terra. Quem sabe que a próxima será lá no céu, eu não sei, mas o meu Deus sabe. Mas uma coisa eu sei, que eu vim para adorar, e nessa noite eu vou adorar, eu vou abrir a minha boca, eu vou glorificar e entregar aquilo que Deus tem. Nós muitas das vezes vivemos muito de momentos, e nós precisamos entender que viver para Deus é viver na intensidade daquilo que nós professamos. Nós ouvimos aqui, através dos cânticos cantados, Deus falando que Ele faz, Ele abre porta, Ele é o Deus que faz o sobrenatural acontecer. Mas será que nós realmente acreditamos que Ele é o Deus que faz o sobrenatural acontecer? Um belo dia, alguém chegou em mim e falou assim: pastor, eu fui ao médico e o meu problema da minha doença, eu estou desenganado e agora não há mais solução, não há nada neste mundo que possa acontecer ou ser feito para resolver o meu problema. E o médico falou agora para mim simplesmente ir para casa e esperar o dia de morrer. E aí eu olhei para aquele irmão e falei assim, aí, eu falei: pastor, agora só falta só Jesus. Falei assim: então você chegou na mão certa, não é só Jesus. Ele é o Deus que cura, Ele é o Deus que liberta, Ele é o Deus que transforma, Ele é o Deus que multiplica os anos de vida, Ele é o Deus que está aqui presente nessa noite. Está na mão do Senhor, não é estar na mão daquele que não tem recurso, pelo contrário, é estar na mão daquele que tem toda a situação em sua mão. Deus muda sistema, Deus muda natureza, Deus muda coisas que a gente nem possa nem imaginar, mas Deus faz. Por quê? Porque Ele é Deus. E é sobre isso que nós queremos nessa noite discorrer. Uma coisa que parece que é chover no molhado, não é. Quantas vezes que Satanás tem nos afrontado, porque a gente até canta que Deus tem poder, a gente até professa que Deus tem poder, mas na hora de viver o que nós pregamos, na hora de viver o que nós cantamos, nós desmurecemos. Aí a gente abaixa a cabeça, a gente começa a ficar como com coitadinho, e muitas das vezes a gente vai desmurecendo, como diz o nordestino, né? Desmurecendo, e vai se definhando, e a gente morre antes de morrer. Deus me trouxe aqui nesta noite para falar para você: Ele é o dono da sua vida. Mas você não entendeu ainda, Ele é o dono da sua vida. Ele pode fazer sim. Abraão, ele tinha a convicção do Deus que ele servia, ele conhecia o Deus que ele servia. Se nós voltarmos aqui em próprio Gênesis capítulo 12, verso de 1 a 3, eu gostaria de ler com os irmãos, só para os irmãos entender
como que Abraão entendia, como que ele refletia sobre o Deus que ele servia. Deus chega a Abraão e fala no verso 12, no capítulo 12, verso 1: o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Quando a gente vê esse texto, parece um texto tão simples, mas olha só aquilo que parece loucura: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. É a mesma coisa que, seu nome? San Diego. É a mesma coisa eu falar assim: San Diego, Deus está mandando você sair aqui da igreja e vai andando. Deus vai te mostrar uma terra e você vai. Se o pastor Adilson chegasse em você: olha, Deus está falando para mim, é para você chegar lá na sua casa agora, arrumar as suas coisas, pega a sua mala, pega o que der conta de pegar, pega a sua mudança, eu vou mandar o caminhão para lá e vou te enviar para um lugar que ainda Deus vai me mostrar. Você ia falar assim: pastor, o senhor ficou doido? Não, isso não é Deus na vida do senhor, não. Não é Deus não, porque Deus não faz isso. Tem gente que chega ao ponto de falar assim: porque Deus, quando faz, Ele mostra até nos detalhes. Não, o meu Deus, Ele é Senhor de tudo. Ele pode sim mostrar os detalhes, mas Ele pode também provar a sua fé, para saber se realmente você conhece quem é o Deus que você serve. Tem muitas pessoas que querem ir para grandes obras, mas muitas das vezes o Senhor quer que você vá ali na casa do seu vizinho, que talvez você até desmerece ele, que talvez você nem reconhece ele como pessoa, porque ele é um drogado, porque ele é uma pessoa, a escória deste mundo. Mas o Senhor muitas vezes quer que você comece o seu projeto da sua vida ministerial, é lá no seu vizinho. E quantas vezes que Ele está tocando no seu coração: sai da tua casa, meu filho, sai da tua casa, minha filha, vai lá orar por ele, vai lá falar uma palavra de minha para ele, porque eu tenho amor, eu tenho amor para aquela vida. Deus chega a Abraão e fala assim: olha, Abraão, eu tenho algo muito importante para você. Eu tenho algo que vai ser o diferencial na sua vida. Sabe por quê? Que muitas das vezes, irmãos, nós estamos vivendo o pior do pior, é porque nós deixamos de obedecer à voz de Deus. Nós queremos colocar lógica em tudo, e se tem uma coisa que Deus não usa, é lógica. Ele é Deus, Ele fala e faz, e pronto, e acabou. Se você obedecer, você vai viver o extraordinário do Senhor. Mas se você não obedecer, muitas das vezes você vai ser como o povo de Israel. Quando nós olhamos para a história, para a palavra de Deus, para a Bíblia, não precisava do povo ficar 40 anos no deserto. Deserto ali foi tratamento, porque um povo que só murmurava, um povo que só reclamava, um povo que só achava defeito em tudo. E muitas das vezes nós somos encontrados como este povo. Nós chegamos na casa do Senhor, o banco está ruim, o som está ruim, o ar-condicionado está ruim, o pastor demora demais, o povo canta demais, é tudo demais, é tudo demais. Em contrapartida, se nós chegássemos como verdadeiros adoradores, aqueles que entendemos que viemos exclusivamente para adorar a Deus. Você não veio para assistir culto, você veio para prestar o seu culto ao Senhor. Então você tem algo para entregar ao Senhor. Aí quando nós entendemos o projeto de Deus para as nossas vidas, que nós somos propriedades exclusivas de Deus, irmãos, tudo para nós que está envolvido em Deus, que Deus está se movendo, tá bom. O glória a Deus do meu irmão do lado faz bem para a minha alma. O aleluia do outro irmão faz bem para a minha alma. A banda que toca, mesmo que estiver desafinada, faz bem para a minha alma. O irmão que fala, e mesmo que não tem uma leitura adequada, faz bem para a minha alma, porque tudo está envolvido em Deus. É conhecer o Deus que eu sirvo. Abraão conhecia, e é algo que o Senhor continua falando: olha só, sai da tua terra, Abraão, obedece a minha voz, porque eu também tenho um projeto para o Senhor, para você. A gente acha que o Deus que nós servimos é o Deus que não nos reconhece. Pelo contrário, Deus sabe. Agora, o tanto que nosso Deus é lindo.
no meio de milhões de pessoas, Deus sabe que você é você. Bilhões de pessoas, Deus olha lá do céu e fala assim: olha o João lá, olha a irmã Maria lá, olha o Ricardo lá, olha o José lá, olha o Moisés lá, olha a irmã Marta lá, olha lá, e Deus conhece. O salmista chegou ao ponto de falar que quando eu ainda estava em forma, eu não tinha forma, quando eu estava no ventre da minha mãe, Deus já me conhecia, Deus já sabia todos os dias da minha vida na face da terra. Deus sabe. Aí em verso 2, Deus fala a Abraão: farei de você uma grande nação, e abençoarei e engrandecerei o seu nome, seja uma bênção. Existem detalhes. Quem quer a bênção do Senhor nessa noite? Todos queremos, mas para ter a bênção precisa obedecer. Ser uma bênção não é se eu querer, não. É uma exigência. O servo do Senhor, ele precisa ter isso na mente e no coração. Ser uma bênção não é se eu querer: hoje eu estou muito triste, hoje eu vou ficar quieto. Hoje não. Até quando você está triste, você precisa ser uma bênção. Que a palavra do Senhor fala que quando Ele opera, até a tristeza salta de alegria. Até a tristeza salta de alegria, porque Ele está presente em nós. Eu não sei se já aconteceu com vocês. Aqui os obreiros, irmãos, as mulheres de obreiros que estão aí, de muitas das vezes receber a oportunidade para pregar e você olhar para você e falar assim: hoje eu não queria pregar, hoje eu queria só ouvir. Hoje está tudo ruim, eu queria só ouvir. Mas aí o Espírito Santo fala assim: é você que vai pregar. Aí você prega e de repente, quando você menos vê, menos espera, você está pregando para você mesmo. E você vê a grandeza de Deus na sua vida. E você começa a glorificar a Deus, porque você vê o cuidado dos detalhes de Deus para conosco. Abraão entendia isso. E verso 3, abençoarei aqueles que te abençoem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Em você será bendito todas as famílias da terra. Nós vemos a caminhada de Abraão. E momentos em que o próprio, que ainda não era Abraão, era Abrão ainda. E lá na frente o Senhor muda o nome dele de Abrão para Abraão. Momentos que de fraqueza mesmo, que ele deixa a dúvida pairar no coração dele, mas Deus diariamente estava chamando a atenção desse servo, desse homem que ele tinha escolhido para ser pai de uma grande nação. Mas Abraão, ele aprende. E agora chega um momento da sua vida que a maior promessa que Deus tinha prometido para Abraão não era que ele seria um homem bem sucedido na terra, milhares de gado ou outras coisas materiais, não. O que ele mais queria, o que ele mais pedia era ter um filho. Tanto que ele questionava: Deus, como que eu vou ser um pai de uma grande nação? Se eu já não posso, a minha esposa já não pode ter filhos, como serei? Mas o Deus que te prometeu, eu não sei como que Ele vai fazer, mas uma coisa eu sei, Ele vai fazer. Talvez você olhe assim e fale assim: pastor, mas tudo que está direcionado para não acontecer. Mas eu vim aqui nesta noite te falar: vai acontecer. Pastor, a minha vida financeira está um desastre, agora acabou tudo. Deus manda falar para você: Ele continua sendo Deus também da vida financeira. Ele vai te dar sabedoria e em nome de Jesus você vai conseguir dar a volta por cima. Não é porque você é bom, é porque Deus está na sua vida. E através da sua vida, muitas pessoas vão ver em você que Deus faz milagre.
Deus faz milagre. Esse é o nosso Deus, o Deus do extraordinário. E agora Deus dá então a Abraão, o seu filho, a promessa. Aquilo que ele mais desejava estava na mão de Deus. Mas agora Deus chega a Abraão e fala assim: Abraão, eu quero seu filho. Talvez se fosse eu falasse assim: mas Deus, o Senhor me deu. Que Deus é esse que me dá e depois quer me tomar? Sabe, o grande problema nosso é achar que a gente é dono das coisas. Você não entendeu? Vou falar de novo. Sabe qual que é o grande problema nosso? É achar que a gente é dono das coisas. Não somos. Eu sou dele. A minha esposa é dele. Os meus filhos é dele. A minha vida espiritual é dele. O ministério que ele entregou para mim poder executar é dele. É tudo, a vida financeira minha é dele. É tudo dele. É tudo para ele. Ele deu e toma na hora que ele quiser. Ele deu e ele comanda a minha vida da forma que ele quiser. Se é para ir, eu vou. Se é para parar, eu paro. Se é para voltar, eu volto. Porque eu estou na dependência exclusivamente dele. E Abraão agora é provado nisso. Eu tenho certeza que muitos de nós reclamariam. Que Deus é esse? Que Deus é esse? Que Deus é esse? Ele é Deus. O grande problema nosso do povo de Deus é achar que a gente manda em alguma coisa. Nós não mandamos em nada, irmãos. Nós não mandamos em nada. Nós não mandamos em nada, nada, mais nada, vez nada. Pastor, então eu não quero uma vida dessa não. É lógico que eu quero uma vida dessa. Sabe por quê? Eu não sou comandado por Satanás. Eu sou comandado por Deus, o Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, Senhor do Senhor, o leão da tribo de Judá, o que morreu, mas venceu a morte. Ao terceiro dia ressuscitou. E hoje nós estamos aqui para exaltar o nome desse Deus. Nós somos comandados por tantas coisas e não queremos deixar ser comandado por Deus. Não queremos ser deixado comandado por Deus. A moda nos comanda. Os nossos amigos muitas das vezes nos comandam. O achismo muitas das vezes nos comanda. Pessoas nos comandam. Os nossos filhos nos comandam. Marido comanda a esposa. Esposa comanda o marido. Neto comanda a avós. E assim por diante. E muitas das vezes nós não queremos deixar Deus fazer. É uma briga insana, é uma briga irracional, é um motivo pelo qual muitas das vezes nós estamos padecendo. Eu costumo falar que na matemática de Jesus, o menos é mais e muitas das vezes o mais é menos. Muitas das vezes a gente acha que está abastado no meio da vida financeira, que é sinônimo de bênção. Em contrapartida, muitas das vezes nós olhamos para aqueles irmãozinhos aposentados, aquelas irmãzinhas aposentadas que ganham um salário mínimo, mas todos os dias está na casa do Senhor, tem motivo ainda para glorificar. Chega na casa do Senhor, dobra o joelho, chora. Chega na casa do Senhor, na hora do louvor, levanta a sua voz e canta. Chega no momento do ciclo de oração, está presente, vai para evangelizar, vai está em tudo. E muitas das vezes nós que estamos abastados no dinheiro, pastor, eu não vou porque eu não tenho tempo. Olha, pastor, eu até gostaria de ir, mas eu não tenho tempo, pastor. O senhor sabe como que é a minha vida? O senhor sabe como que é a minha vida? E Deus me trouxe aqui para falar para você também. O que mais interessa para o Deus que eu estou falando, do Deus que eu estou falando aqui nesta noite, não é o seu dinheiro, é simplesmente a sua presença na presença dEle.
Porque o Deus que eu sirvo é o Deus que, se o seu dinheiro te está trazendo problema, o seu dinheiro está te tirando daquilo que Deus tem para você, pode ter certeza que Ele não se importa de tirar o seu dinheiro, porque mais importante é você. Pastor, eu não esperava. É bem assim. Bem assim. Esse dia para trás, pastor Adilson, eu estava comentando, já tem mais ou menos 7 meses, que eu estava comentando com a minha esposa, assim, meu bem, o Senhor não nos trouxe simplesmente para Serranópolis só para a gente ajudar a igreja, de jeito nenhum. O Senhor nos trouxe para Serranópolis para tratar conosco. É sério. Eu conversando com minha esposa, nós passamos por tantos problemas lá em Serranópolis. Quem conhece a história de Serranópolis sabe. E para a honra e glória do Senhor, estamos quase terminando. E aquela promessa aqui que eu falei que eu vou fazer uma semana de culto de ação de graça, nós vamos fazer em nome de Jesus. Mas um belo dia, num momento de tormenta, de tudo, eu falei assim, Senhor. E o Senhor falou no meu coração, estou te tratando. Eu falei assim, mas Senhor, não tinha outra maneira mais fácil de tratar, não? E o Senhor me fez me lembrar algo. Era um pastor da convenção que eu não necessitava de salário de igreja. E aquilo para mim era como um orgulho. Quantas e quantas vezes que nós estávamos em reunião, e presidindo reunião, eu olhava assim, os pastores tudo precisa de salário, graças a Deus, Deus me abençoe, eu não preciso. Tenho um bom emprego, cheguei aonde que eu projetei. Aquilo para mim era como um orgulho. Não era uma pessoa prepotente, arrogante. O pastor Adilson, quem me conhece sabe que eu não tenho disso. Nosso irmão ali, nós tivemos a oportunidade de viajar junto ali, não tem disso de jeito nenhum. Tudo que Deus me deu, eu colocava na obra sem maior dificuldade. Mas aquilo era como um orgulho. Aí de repente, a convenção me envia para Serranópolis. E um dos requisitos era, pede exoneração, eu era funcionário federal, ela funcionária estadual, pede a sua exoneração e vai para a igreja viver pela obra. Vamos falar não para Deus? Vamos. E esse negócio veio apertando, arrochando, e apertando, arrochando. E esses dias eu estava lá e Deus falou assim, eu estou tratando. Vai lá na sua mesa do café e dá uma olhada. E eu cheguei lá na mesa do café, o dia que vocês vão lá, veio uma mesona bem grandona, e tinha pão de queijo, tinha leite, tinha café, tinha uns doces lá. Aí o Senhor falou assim, nada disso você colocou, foi eu que dei providência. O Deus que eu sirvo é o Deus que Ele não precisa da sua faculdade. E não estou aqui te motivando você não fazer, não. Eu quero falar para você que acima da sua faculdade está o Deus Todo-Poderoso que você serve. É tudo para Ele, é tudo por Ele. Irmãos, precisamos entender isso. Eu não vou, porque como eu vou viver? Se Deus estiver, vá, porque o Deus da providência vai com você. O Deus da providência vai com você. E aqui, Abraão, o Senhor pede Isaac, e Abraão obedece. Chega um momento então que Abraão, ele no outro dia levanta, pega ali a madeira, pega o jumentinho, chama 2 servos, pega Isaac e sai. E vai para o encontro da onde o Senhor tinha mostrado no Monte Moriá. E quando chega ao pé do monte, de longe, Abraão já consegue visualizar onde que era que Deus tinha determinado. Aí fala para o moço, e olha só a vida de um homem de fé. Como que ele fala, verso 4, verso 5. Então disse aos servos, esperem aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês.
É a resposta de um homem de Deus. Deus tinha pedido quem? Não era Isaac? Não era Isaac que ia ser sacrifício? O que ele fala para os moços? Fala, pode ficar tranquilo. Nós vamos, mas nós vamos voltar. Nós iremos voltar. Mas na frente um pouquinho, Isaac fica incomodado, seu filho. Isaac olha para o seu pai e fala assim: pai, aqui está a lenha, o cutelo está na tua mão, o fogo está aí, mas cadê? Cadê o cordeiro? Aí vem de novo a resposta de um homem de Deus: Deus proverá para si. Aleluia. Deus proverá para si. Irmãos, ou nós vamos viver aquilo que nós professamos, ou nós vamos viver na parte mais medíocre da vida cristã. Quando eu falo medíocre, eu não estou te xingando não, de jeito nenhum. É fora da média. A única coisa que Deus exige de mim e de você é viver na média. E qual é a média, pastor? É viver na fé. É impossível, mas Deus faz. Não há solução, mas Deus dá a solução. E assim acontece na vida de Abraão. Abraão vai, quando ele organiza todo, arruma o altar, coloca a lenha, pega o seu filho ali aceita ser oferecido em sacrifício. Eu não sei, a Bíblia não fala como que ficou o coração de Isaac, mas eu vejo que agora Isaac também reconhece que Deus estava com seu pai, e algo extraordinário também poderia acontecer, porque talvez se a gente falasse isso para os nossos filhos, eles ficariam todos apavorados, mas eu vejo Deus agindo na vida daquele moço também. E quando Abraão vai executar o momento, Deus brada com Abraão. Olha só, verso 11, e finalizo. Mas do céu o anjo do Senhor o chamou: Abraão, Abraão. E ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estenda a mão sobre o menino, e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres, entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e ofereceu em holocausto, em lugar do seu filho. Quem sabe que você está na maneira que você está, porque Deus está te provando. E de vez você ser aprovado, você está sendo reprovado. Porque na prova também nós glorificamos a Deus. Na prova também nós reconhecemos a presença de Deus. O grande problema nosso é que quando nós estamos na prova, na maioria das vezes nós ficamos só. Os amigos vão embora. As pessoas que a gente tanto esperava e tanto que a gente depositou ali uma confiança nele ou nela, a gente olha para um lado e para o outro e a gente não vê ninguém. Mas até nisso Deus está agindo. Sabe por quê? Todos podem te abandonar. O único ser que não pode te abandonar é Deus, o Todo-Poderoso. Ele não vai te abandonar. Ele se faz presente em todos os momentos. O que nós vamos participar da Santa Ceia é isso, é declarar que Ele morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. Mas ainda é algo muito mais sobrenatural. Ele voltará para me buscar. Ele voltará para me buscar. Ele voltará para buscar a igreja do Senhor. Ele vai voltar. Irmãos, aqui nós somos só forasteiros, só estamos de passagem, e é muito rápido. Logo, logo o Senhor vai mandar trocar a trombeta, e a igreja do Senhor vai subir. É o momento de mim e de você refletir a nossa vida. Será que o Senhor, nessa noite, poderia falar para mim e para você: você é um servo bom e fiel. Você tem sido a diferença. O Senhor te chamou para você ser luz e sal dessa terra, para ser a diferença
por onde você for. Amém? Amém, igreja? Posso fazer uma oração? Vamos ficar de pé. Feche os seus olhos e abaixe a cabeça. Como você está vivendo?